Olá, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ellen Vieira, sou terapeuta especialista no universo emocional feminino, terapeuta especialista em casais com ênfase em sexualidade, de psicanalista clínica e sua mentora pessoal, se você quiser. Meninas, os nossos vídeos vão ser sempre assim, bem orgânicos, sabe? Porque se a gente for ficar montando o cenário para poder falar algo, ninguém faz nada. Então, eu queria que você pegasse o seu café e sentasse aqui para a gente conversar. E o tema do nosso vídeo de hoje vai ser o que ninguém te conta sobre a restauração de casamento. Vamos lá? Eu sempre escutei durante a minha caminhada que fulano tá orando pela restauração do casamento, fulana tá orando pro marido dela voltar, fulana tá passando pelo deserto do casamento dela, que o marido dela saiu de casa e tá com outra mulher, com a famosa OM. E eu sempre ouvi falar a palavra restauração, só que nesse processo de restauração eu nunca ouvi ninguém falar sobre o processo da travessia, sabe? O processo de da separação até a restauração. Então tem um longo processo aí, tem uma longa caminhada aí que separa a separação e a restauração, né? E esse caminho, essa travessia, esse processo eu quase não ouvi falar. Então, muitos querem a restauração do casamento, mas poucas estão preparadas para enfrentar a travessia. Meninas, o deserto é um lugar tenebroso, tanto de dia quanto à noite. De manhã, o sol escaldante e à noite, o frio congelante, né? E do povo de Israel, quando atravessou o Egito para o deserto, né? Quando ele saiu do Egito, Deus estava com eles, né? E de dia tinha a coluna de nuvem e à noite tinha a coluna de fogo. E nesse percurso, Deus não deixou que faltasse nada para o povo de Israel, né? Eles tinham absolutamente tudo e mesmo assim eles reclamavam. Muitas das vezes eles falaram até em querer morrer. Era melhor que a gente tivesse ficado no Egito, morresse no Egito, do que estar passando por isso tudo aqui no deserto. Então eu vejo que o povo de Israel ele foi muito ingrato com o Senhor, porque o Senhor não deixou faltar absolutamente nada. E mesmo vendo o mar vermelho se abrir, a água amarga virar doce, os milagres no meio do caminho, mesmo assim eles murmuravam. E o que eu quero falar com isso? Não cometa os mesmos erros do que o povo de Israel. Não cometa os mesmos erros. Ellen, que erros? Não permita, não permita que o inimigo te faça blasfemar, que o inimigo te faça corromper no meio do caminho, que ele te faça roubar a sua esperança e a sua fé no meio da travessia. E como ele pode fazer isso? Simplesmente fazendo murmurar, simplesmente te fazendo desacreditar naquilo que o Senhor falou. Muitas das vezes, meninas, nesse processo de transição, esse processo da separação para a restauração, acontece muitas coisas e uma delas é a gente se corromper no deserto. É a gente procurar os ídolos no meio do caminho. Porque muitas vezes a gente não vai ouvir a voz do Senhor no deserto. Muitas das vezes o Senhor vai ficar em silêncio. Muitas das vezes o Senhor vai se retirar. Muitas das vezes vai ter outras vozes ao nosso redor. E mesmo assim a gente vai ter que ter discernimento para identificar a voz que falou com a gente da voz que está tentando corromper a gente. Por quê, meninas? Muitas das vezes no deserto a gente quer ouvir a voz do Senhor toda hora e Deus não vai dar o passo a passo. Deus não vai dar o passo a passo até chegar à terra prometida. Deus não vai falar passo a passo do que vai acontecer. Porque se ele fosse dar o passo a passo, não ia precisar ter fé. Não ia precisar a gente crer nele, não ia precisar a gente ser dependente dele. Então, aquele povo ficou 40 anos rodando no deserto por pura incredulidade, por pura idolatria a ídolos, por pura ingratidão. Então, não cometa os mesmos erros. Então, uma das coisas que ninguém te conta sobre a restauração de casamento é que a restauração pode, muitas das vezes, não vir como reconciliação. E tem essa diferença que a gente vai falar em outro vídeo, a diferença entre restauração e reconciliação. Então, nem todo casamento já inicia com uma reconciliação em si. E outra coisa que Deus não te conta sobre a restauração do seu casamento, que muitas das vezes ele não começa com a restauração da aliança, tá? Ele começa quebrando você todinha. E outra coisa que ninguém te conta é que ele não trabalha primeiro no teu cônjuge, ele trabalha primeiro em você. Ele não troca primeiro o coração do teu cônjuge, ele troca o teu, sabe? Então, primeiro passo,
O que ninguém te conta sobre a restauração de casamento. A restauração vai ser primeiro em você, tá? Não adianta você querer começar a restauração do seu casamento querendo que o Deus destrua o outro, que Deus refaça o outro e que o outro venha rastejando te pedir perdão. Isso não vai acontecer. A restauração não vai acontecer se ainda tiver feridas abertas, dores, traumas do passado, feridas geracionais, dependência emocional, você colocando o seu marido no lugar do Senhor. Então, se você estiver fazendo isso, pode parar, porque não vai acontecer nada enquanto você estiver assim. Então, o que ninguém te conta sobre restauração de casamento, que a verdadeira restauração, ela não acontece quando seu cônjuge volta para casa. Ela acontece quando o Senhor volta a ocupar o lugar dele no seu coração. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para a restauração do seu casamento é você se restaurar primeiro. E isso começa quando você começa a destronar os ídolos do seu coração. Esse é um outro passo que a gente vai conversar depois, tá? Outra coisa que Deus vai fazer antes da restauração é curar suas feridas. É você permitir que ele trate aquilo que você não conta para ninguém. Aquela ferida que você sofreu lá atrás com seu pai, aquele abuso que você sofreu lá atrás, aquela injustiça que você sofreu lá atrás. Então, antes de tudo se normalizar, Deus vai precisar acessar as feridas que você não quer que nem o Senhor veja. Então, nesse meio termo, ele vai tratar a sua ansiedade, ele vai tratar as suas feridas emocionais, ele vai tratar o seu emocional, o seu físico, o seu espiritual, a sua mente, o seu coração. Ele vai fazer um check-up geral na sua vida. Então, não foque no outro. Se você focar no outro durante a travessia, você vai se frustrar e ainda vai continuar rodando num deserto igual o povo de Israel. O que poderia demorar 1 ano, vai demorar 2. Que poderia demorar 2, vai durar 5 e por aí vai. E uma das coisas que Deus tratou no meu coração e ainda está tratando quando eu restaurei meu casamento lá atrás, que depois eu fui ver que não era restauração, era reconciliação, Deus vai tratar a necessidade de controlar tudo. Nossa, isso aí pra mim me pegou na época, tá? Que eu tinha necessidade de controlar tudo, inclusive o meu marido. E outra coisa que ele vai tratar também no meio dessa caminhada é a tua identidade, porque você não é o seu marido, você não é o Espírito Santo do seu marido. E outra coisa, você continua sendo você, ele dentro ou fora de casa, ele com você ou ele sem você, porque quem governa, ou melhor, quem tem que governar o seu coração é o Senhor, e não é o teu marido. Você tem que ser dependente do Senhor e não do seu marido, né? O seu contentamento tem que vir do Senhor e não do seu marido. A sua alegria tem que vir do Senhor e não do seu marido. Então, se o seu marido estiver sentado no trono do teu coração, dominando tudo, estiver no lugar do Senhor, isso não vai dar certo. Você vai continuar no deserto ainda. E o que ninguém te conta sobre a restauração do casamento é que a restauração pessoal, antes da restauração do seu casamento, vai exigir renúncia. E você está pronta para renunciar? Renunciar ao orgulho, renunciar ao desejo de vingança, renunciar o seu querer dominar tudo, a sua falta de paciência, o seu descontrole emocional. Você está pronta para renunciar a isso? Então entenda, quando alguém ocupa um lugar que pertence ao Senhor no nosso coração, ele passa a dominar tudo em nós, inclusive nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós perdemos o controle, nós ficamos agressiva, nós queremos bater, nós queremos voar na outra pessoa. Por quê? Porque quando o nosso cônjuge passa a ocupar o lugar do Senhor, nós perdemos a nossa identidade. A gente é aquilo que o nosso cônjuge determinar que a gente vai ser. E isso Deus não quer de você. O seu cônjuge, ele não tem que ser seu Deus, ele não tem que ser seu dono, ele não tem que ditar o que vai acontecer na sua vida, como você vai reagir, como você vai fazer. O nosso cônjuge, ele é apenas para completar a nossa vida, né? Quando nós conhecemos uma pessoa, a gente quer que o outro nos faça feliz, e isso já começa errado. O nosso cônjuge, ele não tem a obrigação de nos fazer feliz, ele tem a obrigação de nos completar para os dois nos fazermos felizes juntos. Por isso que muitos erram.
Então, eu espero que você continue aqui nessa nossa série, tá?